falar aqui não é o pastor, é o Robson. Como eu fui agraciado nesses 40 dias de jejum e oração, como o jejum desse ano foi especial na minha vida. E o jejum, ele tem como propósito não fazer troca com Deus. A gente não faz jejum para fazer troca com Deus. Jejum é para mortificar a nossa carne, o nosso eu, e nos fazer aproximar de Deus, ouvir a voz dEle, sermos mais sensíveis à presença e à voz dEle. Então, eu quero dizer para os irmãos como foi precioso para mim esse ano o jejum. E eu pude me aproximar mais de Deus, ouvir a voz dEle. Queria dar esse testemunho a você, meu irmão, e te incentivar a cada vez mais a buscar o Senhor em jejum e oração. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos falar sobre oração nesta manhã. Salmo 139, se você achou, por favor, diga amém. Nós só vamos ler o versículo 23 e 24, e você vai deixar a sua Bíblia aberta. Nós vamos olhar, explorar todo o Salmo. O versículo 23 e o versículo 24 do Salmo 139 nos diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Deus possa nos falar por sua palavra nesta manhã. Eu quero falar sobre... Desculpe, irmãos, eu vou tossir algumas vezes. Chupei uma pastilha ali, mas não resolveu muito bem, não. Então, me perdoe, você que está aqui, você que está em casa, se por acaso eu tossi aqui. Me perdoe, por favor. Eu quero falar nesta manhã sobre o tema oração difícil de fazer. Eu quero te fazer uma pergunta. Existe oração fácil? Existe oração difícil de fazer? E eu já te respondo, sim. Existe oração difícil de fazer e existe oração fácil de fazer. Por exemplo, orar na dor, na perda, é uma oração difícil de fazer. Quem aqui já orou em meio à dor e à perda? Levanta a mão. Olha isso. Todo mundo ou quase todo mundo. É uma oração difícil de fazer. Exemplo de oração fácil. Quando você quer alguma coisa de Deus, e você sabe que Ele pode dar, porque Ele é provedor. Por exemplo, você quer fazer uma reforma na sua casa, e você não tem recurso. Mas você sabe que Deus pode te dar o recurso, porque Ele é provedor. Aí você vai orar. Essa é uma oração difícil ou fácil de fazer? Fácil. Fácil de fazer. Mas eu quero olhar para esse salmo com você nesta manhã e te dizer que existe uma oração difícil de fazer, além de, por exemplo, uma oração no meio da dor e da perda. E Davi vai nos mostrar isso nesta manhã, por esse Salmo 139. Em que circunstância Davi vai escrever esse salmo, nós não sabemos. Os autores, os analistas do Antigo Testamento, os analistas dos salmos, eles não chegam a uma conclusão clara, precisa, em que circunstância os salmos foram escritos. A maioria dos salmos escritos por Davi, ou quase todos eles, nós sabemos em que circunstância Davi escreveu. Exemplo, o Salmo 32, o Salmo 51, eles são escritos em que circunstância? Quando Davi vai ser confrontado do pecado que ele cometeu com Betseba. E, sobretudo, ele vai ser confrontado pela palavra do profeta Natã. Depois que ele é confrontado pela verdade, pela palavra do profeta, ele escreve os dois salmos, 32 e o 51. Então, quando você lê o Salmo 32, o Salmo 51, você sabe qual o pano de fundo, ou em que circunstância Davi vai escrever esses salmos. Existem outras circunstâncias.
Ainda me permite dar mais um exemplo. Os primeiros salmos, Davi vai escrever em que circunstância? Fugindo de Absalão. E por aí vai. É claro que os salmos não são escritos apenas por Davi. Nós temos salmos de Moisés, salmo de Asaf, salmo que não temos autores. Mas esse salmo a gente não chega a uma conclusão em que momento, em que circunstância Davi escreve. Nós sabemos em que momento da sua vida ele escreveu esse salmo. Ele escreveu na sua fase de maturidade, já como rei de Israel. Então a gente chega à conclusão de que ele escreve esse salmo com toda a sua maturidade, mas além da sua maturidade, ele escreve esse salmo com todo o seu sentimento. Me parece, meus irmãos, e desculpa usar esse termo, me parece, é só provocativo? Não é me parece, é verdade, mas é só provocativo. Me parece que quanto mais maduro nós nos encontramos, quanto mais maturidade na nossa vida, mais sensibilidade com Deus a gente tem na vida. Não é verdade? Quanto mais maduro na fé você se encontra, mais perto de Deus você vai estar. Consequentemente, melhor você vai ouvir a voz dele. O seu espírito vai ser treinado para ouvir a voz do Espírito Santo. Assim está Davi nesse momento aqui da sua vida, maturidade, para escrever esse salmo. Esse salmo, ele é organizado de uma forma muito especial. Eu diria de uma forma mais do que especial. De uma forma assim bem inteligente. O salmo é dividido em 4 partes. E essas 4 partes elas vão trabalhar, ou melhor, Davi vai fazer isso, né? Ele vai falar dos atributos de Deus. Então você tem, do versículo 1 ao versículo 6, nessa primeira parte, Davi vai falar sobre a onisciência de Deus. Do versículo 7 ao versículo 12, Davi vai falar sobre a onipresença de Deus. Do versículo 13 ao versículo 18, Davi vai falar sobre a onipotência de Deus. E o restante do salmo, Davi vai falar sobre a santidade de Deus e o seu resultado prático na sua vida. E ele termina o salmo da mesma maneira que ele começou, nós vamos ver isso. E aqui está a razão primária de Davi escrever esse salmo em forma de oração. Existe uma razão secundária, mas a primária é essa. Davi entende que ele não está diante de um Deus qualquer. Ele está diante de um Deus que é onisciente. Ele não está diante de um Deus qualquer. Ele está diante de um Deus que é onipotente. Ele não está diante de um Deus qualquer, ele está diante de um Deus onipotente. Onisciente, onipresente, e onipotente. E ele não está diante de um Deus qualquer, ele está diante de um Deus santo. É diante desse Deus que nos encontramos. É esse mesmo Deus que Davi vai expressar na sua oração no Salmo 39, que nós nos encontramos. Portanto, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que Davi aqui no seu salmo vai falar da sua onisciência, da sua onipresença, da sua onipotência, da sua eterna santidade. É o mesmo Deus de ontem, de hoje, eternamente, porque Deus era, é e para sempre será. Amém? Agora, irmão, o fato de você não orar, não vai mudar quem é Deus. Até mesmo você orando, não vai mudar quem é Deus. Você orando ou você não orando, não vai mudar quem é Deus. A intenção da oração não é mudar Deus, até porque Deus é imutável, é outro atributo que ele tem, que não está aqui no Salmo, mas ele é um Deus que não varia. A oração não muda Deus, a oração muda quem ora. A oração nos muda.
A oração traz a nós um profundo desejo de mergulhar mais na presença dele. E aqui se encontra, meu irmão, a dificuldade da oração. Por que a oração é tão difícil? Tanto para Davi quanto para nós, não é fácil orar diante de um Deus qualquer. Porque nós continuamos sendo miseráveis diante de Deus. Eu tenho dito, tenho crido, tenho dito e tenho procurado praticar isso. Se Deus renova a sua misericórdia todas as manhãs, significa dizer que todas as manhãs eu preciso da sua misericórdia. Eu preciso pedir a misericórdia dele. E as suas misericórdias se renovam a cada manhã, elas não têm fim. E se as suas misericórdias se renovam a cada manhã e elas se renovam, isso já me diz que eu preciso pedir a sua misericórdia. É como o pão que caía diariamente no deserto. Deus fazia o pão cair todos os dias. Mas quem precisava do pão, precisava baixar para pegar. Ou melhor, para tomar posse. Se as misericórdias se renovam a cada manhã, eu preciso descer e pedir a misericórdia do Senhor todos os dias. Você está entendendo? Amém? Amém. Creio que o primeiro segredo da oração é a consciência que nós não estamos diante de um Deus qualquer. Vou repetir. O primeiro segredo da oração é a nossa consciência de que nós não estamos diante de um Deus qualquer. E aqui Davi vai colocar 4 atributos claros diante desse Deus. É claro que esses atributos eles estão colocados de uma maneira orgânica, didática até, na oração. Primariamente, Davi está dizendo para nós que a dificuldade de orar, ou melhor, ser difícil de orar, é porque nós não estamos diante de um Deus qualquer. Estamos diante de um Deus que carrega, que está nele, inerente nele, todos os atributos. Os comunicáveis e os incomunicáveis. O que nós conhecemos e os que nós não conhecemos. O que ele nos fez comunicar por meio da sua palavra e aquele que ele não nos fez comunicar por meio da sua eterna ciência e sabedoria que nós não conhecemos em sua profundidade, só em eternidade. O segundo segredo da oração é a disciplina que nos leva a vencer nossas limitações, nossas miserabilidades, nossas mazelas, para conseguirmos encontrar o profundo. Você está comigo? Diga amém. Amém. Estou procurando ser bem didático nesse início. Então vamos lá. Por que a oração é difícil de fazer? Essa de Davi que vai nos nortear nessa manhã. Porque nós não estamos diante de um Deus qualquer. E segundo, porque nós somos completamente limitados, miseráveis. Então, quando nós rompemos essas duas questões, não são barreiras, a segunda é, mas a primeira não é barreira. Quando nós entendemos que nós não estamos diante de um Deus qualquer, e quando nós nos colocamos na condição de miseráveis homens que somos, isso por muita disciplina, nós conseguimos encontrar o profundo. Então, coloque assim como prática. Primeiro é a consciência, depois a disciplina. Consciência, disciplina. Consciência, disciplina. Consciência, nós não estamos diante de um Deus qualquer. Nós estamos diante de um Deus que é onisciente,
onipresente, onipotente, santo, imutável, poderoso, majestoso e todos os atributos que a palavra de Deus nos diz. Posso ouvir um amém? Amém. Segundo, disciplina. Vou repetir a minha definição de disciplina, que eu já disse para você algumas vezes ou muitas vezes. Disciplina é eu saber o seguinte. Disciplina é eu ter a consciência. Eu volto à consciência, mas pela palavra disciplina que eu quero que você preste atenção. Eu saber que eu não quero fazer algo, mas eu vou fazer, mesmo contra a minha vontade. Eu não quero fazer algo, mas sei que preciso fazer aquilo, e vou fazer mesmo contra a minha vontade. Essa é a minha definição pessoal do que é disciplina. A minha alma, o lado da carne da minha alma vai dizer, não ora, você não precisa orar. Mas a minha disciplina vai dizer, não importa o que a minha alma está dizendo, importa que eu vou orar, mesmo contra a vontade da minha carne. O lado da minha carne vai dizer, não lê a palavra, você não precisa, você conhece. O meu lado de disciplina vai dizer, não, eu não conheço. Mesmo contra a minha vontade, eu vou pegar a palavra de Deus, vou pegar minhas canetinhas coloridas, vou abrir a palavra e vou meditar nela. Disciplina. Amém? Glória a Deus. Então, meu irmão, para a gente olhar o texto aqui nesta manhã, eu quero que você atente para essa palavra, profundidade. E se depender de Deus, sua vida de oração vai ser profunda. Eu só ouvi em 2 amém, eu acho que um foi do irmão Guilherme. Se depender de Deus, a sua vida de oração vai ser profunda. Porém, depende também de você. Então, quero chamar a sua atenção para essa palavra. A palavra profundidade. É difícil orar. Mas quando nós oramos de verdade, nós encontramos a profundidade. Por isso, muitos não conseguem ter uma vida regrada de oração. Mas nós vamos sair daqui nesta manhã, meus irmãos, com pelo menos o desejo de conhecer mais a profundidade da oração. Então eu quero nesta manhã, diante do Senhor, para fazer uma oração como essa, é preciso ter coragem de se expor, assim, com todo ser, de se expor completamente, de andar o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha boca, eis que, ó Senhor, Tu conheces. Lindas palavras, né? 4 vezes Davi aqui vai usar o verbo conhecer. 4 vezes. Davi vai usar nesses versículos o verbo conhecer. Davi está dizendo aqui através desses verbos: Tu conheces o meu caráter, Tu conheces o meu pensamento, Tu conheces o meu procedimento, e Tu conheces as palavras que nem mesmo ainda saíram da minha boca, o Senhor já conhece. A conclusão que nós chegamos, a verdade é, Deus nos conhece intimamente, não podemos enganá-lo. Então o caminho mais verdadeiro diante dessa profundidade, qual delas? Que Deus nos conhece, o caminho certo é
abrir o nosso coração, rasgar o nosso coração e falar abertamente com Ele. Ou seja, eu vou me expor diante dEle, porque Ele me conhece. Nós vamos rasgar os nossos corações diante dEle, porque Ele nos conhece. Ele conhece o nosso caráter, Ele conhece o nosso pensamento, Ele conhece o nosso procedimento, Ele conhece as palavras que vão sair da nossa boca, que nem mesmo ainda saíram. Por isso que aqui Davi está trabalhando o Deus onisciente. Ele conhece todas as coisas. Lembra de Joel 2? Quando os sacerdotes, os levitas iam para a casa de Deus para rasgar as suas vestes diante de Deus, para quem sabe pudesse convencer Deus para fazer cair a chuva seródia, temporã, e regar a terra e gerar alimento para a nação que estava passando uma crise. Então, quando os sacerdotes, os levitas, sobretudo os sacerdotes, iam ao templo rasgar as suas vestes, para quem sabe pudesse convencer Deus, Deus usa o profeta Joel para dizer, fala para eles, que de veste rasgada eu estou cansado. Eu não quero vestes rasgadas. Eu quero arrependimento. Eu quero sinceridade. Eu quero corações rasgados, regrada a muitas lágrimas. Meu irmão, a profundidade na nossa vida é rasgar o nosso coração diante de Deus. Se você não rasgar o seu coração, Deus vai continuar onisciente. Ele vai continuar conhecendo o seu caráter, seu pensamento, seu procedimento, suas palavras. Mas que tal rasgar a nossa alma diante dele? Nos expor diante dele? Para convencê-lo? Não. Quando nós rasgamos o nosso coração, nos aproximamos da sua presença e ao mesmo tempo Ele se aproxima de nós num encontro profundo de intimidade. Por isso que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, para que Deus pudesse nos aproximar de nós e para que nós pudéssemos com ousadia entrar na sua presença e nos aproximar dele. Eu convido você nesta manhã, meu irmão, a orar com seu coração rasgado na presença dele, você colocando para ele, expondo para ele completamente quem é você, suas palavras, seus pensamentos, suas atitudes, porque quanto mais você rasgar seu coração, mais Deus vai se aproximar de você. Posso ouvir o amém por isso? Louvado seja ele. Mas é fácil isso? Não. Mas você vai tornar isso fácil hoje, em nome de Jesus. Amém? Segundo lugar, por que uma oração como essa é tão difícil de fazer? Porque para fazer uma oração como esta, é sinal de que não há medo de se esconder do Senhor. Pelo contrário, há anseio pelo encontro com Ele. Eu vou repetir a verdade, vamos ler o texto e a gente vai ver, nós vamos, de fato, entender isso, compreender isso e verificar que de fato essa é a segunda verdade do texto. Por que é tão difícil fazer uma oração como essa? Porque para fazer uma oração como esta é sinal de que não há medo de se esconder do Senhor. Pelo contrário, há anseio pelo encontro com Ele. Olha o versículo 5 a 10. Eu sei que quando eu li, os irmãos leram comigo, né? Eu acho que o Salmo pede isso, né? A gente fazia muito isso antigamente, em uníssono, ou seja, juntos. Mas as nossas versões às vezes são diferentes. Como eu não gosto de colocar o texto na projeção, eu gosto de Bíblia na mão, mas mesmo com versões diferentes, você vai me acompanhar
Nós vamos ler versículos 5 a 10. E nós vamos observar de fato essa verdade, essa segunda verdade que o texto nos apresenta. Vamos lá, versículos 5 a 10. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosa, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu estás lá. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Amém, amados? Louvado seja o Senhor. Deus é aqui pintado, e entenda, pintado de uma forma artística. Ele é pintado pelo poeta, por Davi, como um Deus que está no lugar mais elevado. Os céus. Mas também Deus é um Deus que está lá no mais profundo, o céu, ou seja, profundidade da terra. Na catótera, o lado mais profundo da terra. Ou seja, no lugar mais baixo da terra ele está. Ou ainda, ele está no mundo dos espíritos. Passando o lugar da matéria. Olha que coisa profunda o que Davi está dizendo aqui para a gente, irmãos. Deus está lá no mais profundo. Deus é um Deus que sonda. A ideia de sonda é exatamente essa. A ideia que vai permeando, cortando os obstáculos para atingir o profundo. Deus é um Deus capaz, infinitamente capaz, de passar por toda a espécie de matéria, que nem mesmo a ciência foi capaz de descobrir, e habitar ou estar no mais profundo, céu, na catótera, lá no mais profundo, que Lucas vai chamar, antigamente, o mundo dos mortos. Mas Deus é um Deus que está no mais alto e sublime lugar. O lugar inatingível, os céus dos céus. Onde está o seu trono. E onde ele está sentado. Rodeado de serafins. Que constantemente estão dizendo diante dele: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eu pensei que você ia dar um amém. Aliás, irmão, eu pensei que você não ia falar amém, não. Eu pensei que você ia vibrar por isso, em saber que você adora um Deus que é tão profundo, que ele é capaz de ir lá no inatingível, mas ele é tão alto, tão alto, tão alto, que o seu trono está acima da nossa capacidade de entender, está nos céus dos céus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Davi está aqui dizendo que Deus preenche todos os espaços, portanto não há como escapar de um Deus assim. Para ele a melhor escolha é buscar esse Deus, seja em qualquer circunstância. E o anseio por sua presença é o que há de mais profundo em seus filhos. O que fazer diante de um Deus assim, onipresente, que está lá no mais profundo e que está lá no mais alto dos céus? O que fazer? Não é fugir da presença dele, é se aproximar dele, é buscar teu encontro com ele. Sabe qual é a diferença entre Adão e Davi? Guarda essa. Qual a diferença entre Adão e Davi? Adão, quando pecou, fugiu de Deus. Diga comigo, Adão
Não é repetição neopentecostal, não. É didático. Diga comigo. Adão, quando pecou, fugiu de Deus. Amém? Guardou? Davi, quando pecou, correu para Deus. Diga comigo. Davi, quando pecou e foi confrontado com a palavra, correu para Deus. Você não entendeu não, irmão? Eu vou ter que repetir? Vamos lá, sem você repetir. Adão, quando pecou, ele fugiu de Deus. Davi, quando pecou, ele correu para Deus. O que fazer diante de um Deus como esse? Eu vou correr para Ele. Até mesmo quando eu pecar, eu vou correr para perto dEle. Eu vou mergulhar a minha alma perante Ele. Eu vou me derramar diante dEle. Porque Ele está lá no mais profundo. Mas Ele também está lá no céu dos céus. Eu já contei para você aqui a história de Flávio Josefo. Flávio Josefo foi um historiador judeu. Se você não tem esse livro, adquira esse livro. Eu acho que eu tenho em PDF. História dos Hebreus de Flávio Josefo. Flávio Josefo diz que quando Davi pecou com Betseba, um certo momento, os anciãos de Israel e o povo chegaram diante de Davi e disseram: Davi, a lei de Moisés diz que você deve ser apedrejado, você e Betseba. E de fato, adultério é digno de morte por apedrejamento. E aí Davi disse o seguinte: tá bom, a lei de Moisés diz isso. Faça o seguinte, eu vou me vestir como sacerdote, eu vou colocar a corda como sacerdote, e eu vou entrar lá no Santo do Santo como sacerdote. Se Deus me perdoou, eu vou sair. Se Deus não me perdoou, pode puxar meu corpo. Estarei morto diante da presença dele. Aquilo foi assim aos ouvidos dos anciãos de Israel. Tá certo, Davi. Porque a lei do sacerdócio dizia que o sacerdote, ao entrar no Santo do Santo, ele precisava estar santo, purificado, porque senão ele morreria e o seu corpo deveria ser puxado por uma corda quando a Shekinah de Deus viesse no Santo do Santo. Assim Davi fez, entrou no Santo do Santo. Passou-se alguns momentos, silêncio. Outros momentos, um murmúrio. Em outros momentos, um choro. Depois de um tempo, uma voz dizendo lá dentro do Santo do Santo: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aí Davi sai do Santo do Santo com a corda amarrada, com as mãos levantadas, dizendo: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Agora sou eu que estou dizendo: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Agora é você que tem que dizer: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É isso que nós precisamos fazer, correr para esse Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É difícil, irmão, mas como Deus ama isso. Correr para Ele e desfrutar da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia. Posso ouvir um amém? Terceiro, por que uma oração como essa é tão difícil de fazer? Porque quem faz uma oração como esta tem um coração grato. Grato a Deus pela vida. E já digo para você que gratidão é algo difícil de acontecer na vida de um ser humano. Jesus curou 10 leprosos. Quantos voltaram para agradecer? 10%. Se esse percentual hoje é verdadeiro, ou seja, melhor, se esse percentual for a nossa realidade, significa dizer que 10% dos filhos de Deus são gratos.
Davi aqui vai para o seu lado contemplativo. Eu quero que você leia comigo o versículo 11 ao versículo 18. Vamos lá? Versículo 11 a 18. Se disser, decreto que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Versículo 13. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível, tão maravilhoso, fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não foram encobertos quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no seu livro todas essas coisas foram escritas, as quais ainda sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Aleluia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Aleluia. Aleluia. Davi vai aqui, meus irmãos, ir para o seu lado contemplativo. São palavras de louvor a Deus, de ação de graças ao Senhor, o Criador de todas as obras. Destaca aqui o versículo 15. E aqui nesse versículo 15, Davi vai ser muito profundo. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Que expressões lindas. Ossos falam de estrutura. Ou seja, o que Davi está dizendo é: antes do Senhor me dar a estrutura óssea, o Senhor já tinha em mente quem eu já era. Ainda, no versículo 15, no oculto fui formado. Davi está dizendo, uma obra estava sendo feita em um lugar secreto. Ah, irmão, você foi formado em um lugar secreto, para você nunca mais sair do secreto. Sabe o que Davi está dizendo aqui? O Senhor me formou em um lugar secreto. Sabe que lugar secreto é esse? Todos nós passamos. Eu vou dizer aqui o lugar secreto onde eu fui formado. Eu vou dar o nome do lugar onde Deus me formou no secreto. O nome desse lugar é Maria Helena Liberador. No ventre da minha mãe. O que Davi está dizendo é, no oculto do ventre da minha mãe, o Senhor já estava preparando mais uma obra, e essa obra era eu. Levanta a sua mão, quero dizer para você, você é uma obra de Deus. Você é uma obra perfeita de Deus. Deus te fez para ser uma obra na mão dele. No oculto do ventre da sua mãe, Deus te fez. Por isso que você tem que ser grato, porque no ventre da sua mãe, Deus te fez uma obra perfeita. Louve a Ele por isso, meu irmão. Aleluia. Dê glória a Ele por isso, dê louvores a Ele, aplauda a Ele, porque você é uma obra perfeita. Ele te fez no ventre da sua mãe. Aleluia.
Alguém que tem um coração grato assim entende duas coisas. Presta atenção. Alguém que entende assim ou é grato assim entende duas coisas. Primeiro, Deus cria o homem. Deus criou Davi. Deus me criou com um propósito. À medida que o seu corpo foi formado, o propósito também foi. Aliás, mais do que isso, o propósito já estava pronto. Deixa eu corrigir. O propósito vem primeiro do que os ossos do corpo. É o que Davi está dizendo. O propósito veio primeiro do que os ossos do corpo. Ainda informe, Deus já tinha um propósito na sua vida. Ainda você informe, eu informe, Davi informe, ou seja, sem forma, Deus já tinha um propósito. Sabe o que eu acho interessante? Nós somos formados no ventre da nossa mãe. Quando nascemos com um propósito. Crescemos. Muitos vão fugindo do propósito. Pouquíssimos vivem o propósito aqui. Muitos, o propósito vai para o cemitério junto. O propósito não é para ir para o cemitério. O propósito é para viver aqui na terra. Deus te deu um propósito. Por isso que você tem que ser grato. Porque antes de você ser informe, um propósito estava formado em eternidade. E ele saiu de dentro do Criador para ser gerado no ventre da sua mãe. Eu gosto de entender, irmão, que um homem, ele leva para o túmulo seus conceitos humanos, mas não pode levar para o túmulo o propósito que Deus deu. Diga assim: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me deu um propósito de vida. Então, quando nós oramos assim, nós entendemos o propósito. Segundo, quando nós oramos assim, quando nós temos esse conhecimento de sermos gratos, vamos entender que Deus não cria o homem, não cria o ser humano, não criou Davi, não me criou, não criou você, para vivermos sem conhecer o caminho que nos leve à sua presença. Ou seja, quando você tem um coração grato, Deus ilumina os seus caminhos. E você sempre vai saber por onde caminhar. Por quê? Porque o seu caminho será iluminado. Seus pés não vão vacilar. Você não vai desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Amém, amados? Em último lugar, por que é difícil fazer uma oração como essa? Porque quem faz uma oração como esta é sensato e entende que na vida de um adorador não faltam lutas e batalhas, mas Deus continua sendo o mesmo. Falta lutas e batalhas, mas Deus continua sendo o mesmo. Vamos entender isso? Versículo 19. Ó Deus, tu matarás decreto ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que aborrecem, e não me aflijo por causa dos que levantam contra ti? Aborreço com ódio completamente, tenho por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim
algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Por fim, Davi, de uma forma radical, sai do estágio de contemplação. Ou seja, dos versículos anteriores que nós lemos, de louvor, de gratidão a Deus, e entra em outro estágio na sua oração, o estágio da lamentação. Eu quero que você entenda uma coisa: lamentação é diferente de murmuração. Logo mais vamos falar sobre murmuração, não agora. Quer dizer, na mensagem de logo mais à noite, nós teremos esse entendimento. O que é murmuração? Então, murmuração é diferente de lamentação. Lamentação é quando eu coloco as minhas queixas diante de Deus. Quando nós colocamos as nossas queixas diante dele. Independente se Deus vai resolver as minhas queixas, as nossas queixas ou não, Ele vai continuar sendo Deus, eu vou continuar adorando, eu vou continuar confiando nele. Isso é lamentação. Se lamentação fosse algo errado, na Bíblia não teria um livro chamado Lamentações de Jeremias. O que Davi está dizendo aqui é o seguinte: Deus, eu lamento porque o inimigo está me aborrecendo, o inimigo está blasfemando de ti. Provavelmente Davi está falando dos inimigos, dos povos inimigos. Ele era guerreiro. E o inimigo tinha muita raiva de Davi. Assim como o inimigo tem raiva de quem está na presença de Deus e de quem está servindo a Deus. A pergunta é: como Davi entra assim em sua oração, em um estágio de lamentação, de uma forma radical? É simples de entender. Davi é adorador. Davi tem um coração grato, sim. Mas Davi também era um ser humano, sujeito às fraquezas. E sobretudo, Davi sabia que a sua vida era de constante batalha. Você e eu não somos diferentes de Davi. Temos batalhas dentro de nós e temos batalhas fora de nós. Não nos faltam lutas e batalhas. Então perceba uma coisa: Davi, de uma forma radical, sai do estágio de contemplação, entra no estágio de lamentação, mas de uma forma radical ele volta a dizer: o Senhor me conhece, o Senhor me sonda, o Senhor conhece meu caminho. Coisa linda, irmãos. Obrigado, Deus, porque no ventre da minha mãe o Senhor me formou. Senhor, mas o inimigo está me espreitando. Ele está blasfemando de ti, Senhor. O que o Senhor pode fazer? Eu não preciso esperar uma resposta do que o Senhor pode fazer, porque o Senhor me conhece. O Senhor me sonda. O Senhor conhece meu caminho. O Senhor me prova. O Senhor conhece os meus pensamentos. Eu só peço uma coisa: vê se há em mim algum caminho mau e continua me guiando pelo caminho eterno. Aleluia. Aleluia. A verdade que nós tiramos aqui é: não é o inimigo que vai nos roubar o prazer de estar na presença de Deus e o privilégio de abrir o meu coração, o seu coração, de deixar que esse Deus continue sendo o mesmo e sondar o nosso coração. Amém? Quero concluir. Davi termina o salmo do mesmo jeito que ele começa. Olha aí na sua Bíblia. Repara isso aí. Eu não sei se você já reparou isso quando você leu o salmo nas suas devocionais.
Se você nunca reparou, acho que sim, você vai reparar comigo agora. Como Davi começa o salmo, como termina o salmo? Como é que ele começa o salmo? Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Vai lá para o final. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guie-me pelo caminho eterno. Ou seja, ele termina o salmo da mesma maneira que ele começa. Ou seja, ele começa o salmo abrindo-se para Deus. E termina o salmo do mesmo jeito, abrindo-se para Deus. Porque dentro desse salmo, do salmo, tem um Deus, que é. Você entendeu? Dentro desse salmo, de forma didática, evidentemente, tem um Deus que é Oni, 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 Santo, 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 poderoso, 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 poderoso. Então, irmão, acorda pela manhã dizendo: Senhor, vai no profundo do meu coração, da minha alma, me sonda. E termina o seu dia dizendo: Senhor, vai no profundo da minha alma, do meu espírito e me sonda, Deus. Comece o seu dia abrindo sua alma, seu coração para Deus, e termine o seu dia abrindo a sua alma, seu coração para Deus, porque durante esse dia Deus vai continuar sendo Deus na sua vida, onipresente, onipotente, onisciente, santo, poderoso, fiel, guardador da sua vida. Aleluia, aleluia. Então, quem tem dificuldade de se expor diante de Deus, terá dificuldade de orar. Quem tem dificuldade, medo de Deus, e não corre para Ele, terá dificuldade de orar. Quem tem um coração ingrato, terá dificuldade de orar. Quem tem o entendimento de que as lutas e batalhas são maiores do que Deus, terá dificuldade de orar, porque Deus sempre será maior do que as lutas e batalhas da vida, porque o nosso Deus é Deus presente nas nossas batalhas. E eu termino, meu irmão, colocando para você uma letra de uma canção. Eu vou ter que sair daqui. Mas antes de colocar a letra, ali segura só um pouquinho. Eu quero terminar de duas maneiras, colocando a letra, mas antes da letra, eu quero terminar com uma palavra que não é de Davi, é de Jeremias, que torna uma oração difícil em fácil, quando nós encontramos o caminho da profundidade. E a palavra de Jeremias é: buscar-me-eis, quando me buscares de todo o vosso coração. Quando você acha o caminho da profundidade, você busca Deus e você encontra. Quando você busca Deus de todo o seu coração, você encontra a profundidade. Eu quero que você preste atenção na letra de uma canção do Ministério Hebron. Tem como aparecer aqui na tela? Não? Não, né? Então vou ter que ficar de lado aqui. Pode colocar, Alice, por favor. A letra só a letra. Por enquanto só a letra. Canção Intimidade do Ministério Hebron. Não. A letra, só a letra.
A música depois, só a letra. Senão eu vou ter que... Conseguiu? Senão eu vou ler aqui. Então, irmão, presta atenção aqui, eu vou ler a letra aqui e você presta atenção, por favor. Se aparecer na tela, a gente... Olha para mim. Se aparecer na tela, a gente vê na tela depois. Diz assim a letra da canção Intimidade do Ministério Hebron. Caminhar contigo, falar